Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Luiz Fernando e nós vamos ter a aula, o início da segunda disciplina, o conteúdo sobre tópicos especiais em contabilidade. Quero iniciar essa nossa aula, primeiramente, dizendo para que o aluno que ainda não entrou no fórum, entrem lá, já está disponibilizado para vocês um conteúdo. Espero que vocês contribuam com o pensamento e juntos nesse semestre, no que tange a parte de tópicos especiais, no que a gente preparou, planejou sobre essa disciplina, para que nós possamos estar desenvolvendo o trabalho nesse semestre. Ressalto que as composições que vocês colocarem lá, as participações de vocês, mediante o decorrer da nossa disciplina, tentarei trazer aqueles que sejam mais voltados à nossa aula, aquele que eu achar por bem trazer para que nós possamos estar compartilhando com os outros alunos. Então, reforço o desejo e o pedido de que todos participem, entrem lá, vamos juntos caminhar com uma linha de pensamento, vamos divergir juntos para que nós possamos crescer. E mediante ao desenvolvimento dos fóruns, eu vou estar trazendo aqui na aula para que nós possamos estar comentando algum posicionamento de um colega, algo interessante que, por fim, possa estar acontecendo no fórum, ok? Muito bem, nós vamos falar de tópicos especiais. E a disciplina de hoje, e o tema de hoje é abertura de empresa. Bom, sou o professor Luiz Fernando, sou contador, empresário aqui no norte do Paraná. Sou formado em Ciências Contábeis com uma especialização em Administração Financeira, Contábil e Controladoria e também uma MBA em Planejamento Tributário, ok? E nós vamos efetivamente iniciar a aula de hoje falando sobre o objetivo dessa disciplina. Acompanhe comigo. Bom, aluno, o objetivo da disciplina, o objetivo dessa aula, aquilo que nós imaginamos, que nós planejamos para essa disciplina neste semestre, é trazer para vocês conteúdos que por muitas das vezes está diretamente relacionado à nossa profissão, está diretamente relacionado ao nosso dia a dia, ao dia a dia do contador e que por N situações ou N motivos, pode passar com pouco conteúdo, podemos dizer assim, no decorrer da nossa graduação. Bom, tópicos especiais, a aula de hoje é sobre abertura de empresa, ok? Bom, alunos, a disciplina tem como objetivo proporcionar a você um conhecimento sobre toda a parte de abertura de empresa e também os tipos de empresas que nós temos no Brasil, ou os principais tipos de empresas, as principais aberturas de empresas. Professor, como assim tipo de empresas? É que nós vamos estar adentrando no conteúdo, ok? Nós vamos perceber que existem alguns tipos de empresas, empresas com características diferentes, mas que todas elas têm como seu principal objetivo, desculpe, o retorno do capital investido, ou seja, a expectativa do retorno positivo daquele capital investido pelo sócio, ok? Muito bem, aluno. Para iniciar a nossa aula, é importante ressaltar que pode ser que em algum momento da minha aula eu traga a realidade aqui, nossa, do Paraná, porque eu estou aqui no norte do Paraná. Então eu vou trazer, talvez no decorrer da nossa aula, eu possa trazer uma situação específica que acontece aqui conosco em Londrina, mas no seu estado talvez não seja dessa forma. Bom, o meu escritório hoje atua aqui no estado do Paraná, em São Paulo, e eu temos também clientes na Bahia. Mas existem outros estados, outras situações, outras rotinas na abertura, e eu gostaria de pedir que aquilo que nós falarmos e que no seu estado não seja similar, que você possa nos reportar para que nós possamos trazer e agregar junto à nossa disciplina e à nossa aula de hoje, ok? Muito bem, alunos. Nós, contadores, independentemente se nós somos contadores de prestador de serviço ou se nós efetivamente trabalhamos numa empresa como contador interno. Todas essas vertentes, ela se inicia
com o empreendedorismo. Ou seja, o empreendedorismo é que move a nossa profissão. E a partir daí que eu quero iniciar a nossa aula. O empreendedorismo, a expectativa de mais empresas serem criadas, mais empresas serem constituídas, porque nós estamos diretamente relacionados a essa constituição de empresa, juntamente com os advogados que vão estar ali dando algum tipo de assessoria, mas nós, contadores, é que vamos estar efetivamente voltados a esse empreendedorismo. Professor, o que o senhor quer dizer com empreendedorismo? A abertura de empresa. Bom, aí nós temos duas vertentes. Nós temos o empreendedorismo, a abertura de empresa, a expectativa de captar mais clientes, a expectativa de prestar serviço para novas empresas. Estou falando na visão contábil, mas nós nos deparamos com uma grande burocracia que acontece no decorrer de uma abertura de empresa. E a partir daí que eu quero iniciar a nossa aula, ok? Da constituição da empresa comparado ao empreendedorismo, mas também deixando a par todo o imbróglio para se constituir uma empresa. Acompanhe comigo no quadro. Bom, aluno, uma constituição e uma legalização de uma empresa, de uma sociedade empresária. As sociedades são uma das espécies de pessoas jurídicas. Bom, se nós partimos do pressuposto de que nós já estudamos lá na teoria da contabilidade os princípios contábeis, um dos principais, perdoe-me até a redundância, mas um dos principais princípios, né? Talvez o princípio que seja conhecido até como o pilar da contabilidade, é o princípio da entidade. O que seria o princípio da entidade? Retorne lá nos seus estudos, aquilo que vocês viram lá em teoria da contabilidade. O princípio da entidade é você desmembrar ou desvincular pessoa jurídica da pessoa física. Ou seja, o princípio da entidade, ele registra os fatos da pessoa jurídica. E na constituição de uma empresa, nada mais é que, na expectativa de uma evolução profissional, a pessoa física, o sócio, o empreendedor, deslumbra uma oportunidade de mercado e ele então passa a ser uma pessoa jurídica, ou dá início à constituição da empresa, ok? Deixa de ser a pessoa física e passa a ser a pessoa jurídica. Deixa de ser o professor Luiz Fernando e passa a ser a empresa limitada, a empresa individual, a empresa Eireli, enfim, todos os tipos que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, a pessoa jurídica está prevista no Código Civil, diferentemente das demais jurídicas do direito privado, como as empresas de terceiro setor, ok? Aquelas que não têm fins lucrativos, como associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Elas têm finalidade, entre finalidade lucrativa e a característica peculiares, ou seja, nós temos constituição, legalização da sociedade perante o Código Civil, ok? Que é aquelas com a finalidade lucrativas, e nós temos as empresas de terceiro setor, aquelas que não estão, não têm como objetivo o retorno financeiro, ok? A finalidade de lucros. Bom, então nós temos o empreendedorismo e nós temos a burocracia. Bom, aluno, quando nós falamos de constituição de empresa, nós temos 3 etapas: antes, durante e depois. Bom, professor, antes, pessoa física. E durante? Durante, nós temos toda a coleta de informação, toda a coleta de documentação para o início do processo de legalização, e constituição da empresa. E depois? Depois nós temos como empresário, como pessoa jurídica, como empreendedor, um leque de informações, um leque de assessoria, de obrigações acessórias, um camalhaço de informações a serem apresentadas, com respaldo
penal, ou seja, se eu não cumprir com a minha responsabilidade, se eu não cumprir com uma determinada regra, serei penalizado, serei arbitrado, ok? Então nós temos duas situações. A burocracia antes da pessoa jurídica, a burocracia na constituição da pessoa jurídica e a burocracia após a pessoa jurídica. Professor, não estou entendendo nada. Vou explicar. Supondo que nós estamos trabalhando como autônomo, ok? Sou autônomo. Mas aí eu preciso emitir nota. Inicia-se no meus questionamentos. Inicia ali a dificuldade de prestar o meu serviço. Bom, eu preciso emitir nota, eu preciso emitir um boleto de faturamento, eu preciso ter um faturamento acumulado nos últimos 12 meses, eu preciso ter uma contabilidade para poder levantar crédito. Bom, então neste momento surge a necessidade de constituir empresa. Bom, chegamos na aula de hoje. A partir daí, começa uma nova situação. Primeiramente, nós contadores, vamos coletar todas as informações. Qual é o ramo de atividade, qual é a expectativa dele, se vai ter funcionário, se não vai ter funcionário, qual regime tributário nós vamos enquadrá-lo, se vai ser domicílio fiscal, se vai ter ponto comercial, se ele vai prestar serviço, se ele vai ter nota fiscal eletrônica, se ele vai ser um comércio, indústria. E cada situação dessa tem as suas particularidades. Bom, a partir do momento que nós trilhamos a estratégia da abertura e conseguimos levantar o leque de informação do que o empresário deseja, inicia-se o levantamento da documentação necessária. Aí nós temos contrato social, nós temos o DBE, que é a solicitação da inscrição do CNPJ, nós temos a consulta de viabilidade para identificar o nome da empresa, nós temos a consulta prévia junto à prefeitura para liberar a inscrição municipal. Depois de vinculado o CNPJ, depois de nós ter já registrado o contrato social na junta comercial, nós vamos solicitar a inscrição estadual desse empresário. A partir daí nós vamos atrás de alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária, corpo de bombeiro, vigilância ambiental, enfim, nós temos vários procedimentos para no decorrer do processo de constituição. A partir do momento que nós temos esta constituição, se inicia um novo procedimento, uma nova etapa, que é a realização de todo o registro contábil, a confecção das demonstrações contábeis, escrituração contábil, escrituração fiscal, todo o cálculo trabalhista e, a partir daí, se inicia a entrega das obrigações. Temos escriturações fiscais digitais para todas as situações. Fiscal para ICMS e IPI, contribuição para PIS e COFINS, agora nós temos o E-Social para o que tange a parte trabalhista, a ECF para a parte contábil, o SPED contábil, enfim, um leque de informação para que nós possamos atender o governo federal. Além dessas obrigações federais, nós temos as obrigações estaduais. Nós temos as obrigações municipais, como declaração de prestação de serviço, ok? Enfim, então, a partir do momento que o empresário opta em constituir a empresa, muda-se completamente a mentalidade e a maneira de pensar. Deixa de ser o Luiz Fernando e passa de ser uma empresa organizada e com todas as responsabilidades que incidem sobre ela, ok? Muito bem, alunos. Do que mais nós vamos precisar? Bom, professor, então você disse que nós temos no decorrer da Constituição um leque de informação. Acompanhe comigo no quadro. Bom, nós vamos ter, entre várias situações aqui já relatadas, a constituição do contrato social. Bom, nós vamos verificar, para que possa ser formado o contrato social da empresa, a qualificação do sócio. Ou seja, quais são os sócios, qual é o perfil desse sócio, ok? Se ele está impedido legalmente de adentrar, nós temos que verificar. Depois nós vamos ver o nome da empresa, fazer uma consulta de viabilidade. Aqui no Paraná, nós temos que fazer uma consulta e sugerir 3 nomes. A junta comercial vai verificar esses nomes e vai validar por um, ok? A partir do momento que nós temos a qualificação do sócio,
o nome da empresa, para poder confeccionar e constituir a empresa e o contrato social, nós vamos definir o capital social. O capital social da empresa, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, se for um microempreendedor individual, o valor pode ser significativo. Se for uma empresa Eireli, por exemplo, daí nós estamos falando de um capital social um pouco mais elevado, ok? E que nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. E ainda, é interessante chamar a atenção de vocês para o objeto social. Bom, nas constituições que nós fazemos aqui, principalmente nas consultas prévias, o objeto social, ele é vinculado à atividade operacional da empresa. Ou seja, o que a empresa efetivamente pretende realizar. Se a empresa tiver mais de um KNAI, então devo reportar no objeto social todos os KNAIs, tudo aquilo que a empresa efetivamente deseja com a sua operacionalidade, ok? Então nós temos a constituição da empresa, essas características, ok? Bom, contrato social. Contrato social não pode conter emendas, rasuras e entrelinhas. Admitida, porém, nesses casos, ressalva expressa no próprio instrumento com a assinatura das partes. Bom, então nós não podemos ter rasura, não podemos ter entrelinhas, porém, se necessário for, nós podemos fazer algum tipo de ressalva e essa ser assinado pelas partes. Bom, o contrato social é um instrumento particular, não deverá ser utilizado no verso das folhas, ok? Então ele tem toda uma estrutura conceitual, cujo texto obedece os padrões da junta comercial de cada estado, respeitando as particularidades de cada estado, ok? Muito bem. Alunos, aqui na constituição da empresa, mediante ao tipo de empresa, obviamente, os contratos sociais, a junta comercial até disponibiliza um modelo para que você possa seguir e não ter nenhum tipo de divergência. Mas é comum você protocolar, ou seja, entregar os documentos para validação na junta comercial e criar algum tipo de exigência. Se você for uma constituição de empresa, por exemplo, aqui no Paraná, é de obrigatório a assinatura de um advogado. Um advogado tem que vistar, ou seja, revisar todo o contrato. E na página de assinaturas, além das assinaturas dos sócios, também a assinatura de um advogado. No contrato social, as assinaturas devem ser reconhecidas a firma por verdadeiro. Então, tem dois tipos de reconhecimento de firma. Da assinatura por semelhança e por verdadeiro. Numa constituição de empresa, na confecção do contrato social, tem que ser por verdadeiro, ok? Muito bem. Então, essas são algumas particularidades aqui no estado do Paraná, que eu acredito que também se mantenha, uma vez que eu, como relatei, no estado de São Paulo e no estado da Bahia, o procedimento foi muito similar aqui ao nosso, ok? Muito bem. Vamos dar sequência? Aí nós temos a qualificação do sócio. Poderá ser sócio de sociedade limitada desde que não haja um impedimento legal. Bom, então cabe a nós, contadores, na prévia documentação ou no primeiro contato com o nosso cliente, com o empreendedor, verificar o perfil deste sócio e aí buscar se ele tem algum impedimento legal. Professor, quais são os impedimentos legais? Bom, de modo geral, nós temos maior de 18 anos, brasileiro ou estrangeiro, que se achar na livre administração de sua pessoa e bens, ok? Ou menor de 16 anos, representado por seus pais ou por tutor, ok? Pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Então, o sócio pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ok? Desculpa, alunos. Vamos lá. Aí nós temos também o nome empresarial. O nome da empresa obedecerá ao princípio da veracidade e da novidade. Bom, incorporando os elementos específicos ou complementares exigidos ou não
proibidos em lei. O que quer dizer? Dependendo do tipo de empresa que você for constituir, algumas situações, alguns elementos são de caráter obrigatório para complementar o nome da empresa. Como assim, professor? Se nós formos abrir uma empresa limitada, por exemplo, então, Luiz e Luiz Limitada, essa palavra limitada tem que estar no nome da empresa, tem que fazer parte da razão social, ok? Muito bem. Aluno, aqui é interessante chamar a atenção de vocês que nós temos duas situações. Nós temos a razão social, que é o nome da empresa, é específico, em que tem que ter esses caracteres obrigatórios, e nós temos o nome fantasia, que é aquele nome comercial, que a empresa pode optar por qualquer um. Neste nome fantasia, não necessariamente precisa levar os caracteres obrigatórios. Agora, na razão social, esta sim, tem que seguir as obrigações, ok? Vamos dar sequência? Bom, então, se for uma limitada, tem que ter uma limitada, ok? Professor, eu vejo algumas empresas, não tem a palavra limitada, tem as letras LTDA, ok? Sem problema. É permitido essa sigla, ok? Que caracteriza como limitada. Professor, se for uma empresa individual, bom, se for uma empresa individual, aí tem as suas características para o nome, como por exemplo, ser o nome ou sobrenome do responsável pela empresa. Então, se for uma empresa individual, provavelmente será o meu sobrenome, ok? E a atividade que eu vou exercer. Por exemplo, Luiz Fernando pretende abrir uma empresa de consultoria. Se eu vou ser uma empresa individual, então será, meu sobrenome é Moreira, será Moreira.Luiz Consultoria, ok? Dependendo, pode ser, mas geralmente vem assim, o sobrenome e o nome da pessoa. Se for um microempreendedor individual, também será o nome. Se for uma EIRELI, não necessariamente precisa ser o nome, mesmo que ela seja o individual, que tenha somente um sócio, mas ela tem algumas características que nós vamos estar vendo a partir desta aula. Bom, a denominação social deve designar o objeto da sociedade, ok? Então, o objeto da sociedade, olha que interessante. Professor, eu vou abrir uma clínica odontológica. O que quer dizer a denominação social está vinculada ao objeto social? Então, na Constituição ou na consulta de viabilidade do nome, a empresa será Luiz Fernando Odontologia Limitada. Ou Silva e Silva Odontologia Limitada. Percebe que a natureza jurídica, percebe que a atividade econômica, aquilo que a empresa pretende fazer, está vinculado ao objeto da empresa? Ou o objeto da empresa está vinculado ao nome? Qual é o objeto da empresa? É serviço odontológico. Como que é o nome da empresa? Tem que constar lá odontologia, ok? Não se admitir expressão genérica, isolada, como comércio, indústria e serviço. Atenção ao tipo da empresa e às regras para o nome. Realizar viabilidade de nome é de suma importância, ok? Muito bem, alunos. Então, nós temos o objeto social e o nome. Professor, você iniciou a aula dizendo que o objeto social tem que constar todas as atividades econômicas. E se a empresa tiver mais de uma atividade econômica? Como, por exemplo, vamos dar sequência ao exemplo que nós estávamos falando. Uma clínica odontológica, mas ele também vai fazer representação comercial das atividades. Bom, então ele tem a primeira atividade econômica, a atividade principal como serviço odontológico e a secundária como representante comercial. O objeto social tem que estar tanto o comércio ou serviço de odontologia como representação comercial. Bom, no nome pode estar vinculado serviço odontológico e representação comercial e constituir a empresa. Professor, mas se eu tiver 10 quinais, um principal e 9 secundários, eu vou precisar colocar todo no nome? Não, ok? Geralmente se dá dos 3 segmentos, comércio, indústria e serviço. Então nós vamos
verificar que a empresa é um comércio, ela é uma representação, que é um serviço, ou uma indústria. Fora isso, não preciso vincular todos os nomes, até porque ela tem uma quantidade de caracteres, ok? Para você fazer a consulta. Muito bem. E aí nós vamos estar falando, a partir do momento que eu começo a constituir o meu contrato social, faço a consulta de viabilidade para identificar qual o nome vou estar autorizado a utilizar, aí vem a constituição efetiva da empresa e a realização do capital social. Vamos acompanhar comigo? Bom, o que seria capital social, aluno? Capital social é a promessa que os sócios fazem na hora de constituir empresa de disponibilizar recursos financeiros para que a empresa possa estar desenvolvendo o início das suas atividades. As cotas de capital poderão ser o valor desigual, ou seja, o sócio A vai disponibilizar um determinado valor e o sócio B um outro determinado valor, a maior ou menor, ok? Cabendo uma ou diversas a cada sócio. Ou cotas de valor igual, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Então eu posso ter uma taxa percentual maior na participação da empresa, como por exemplo, 70% para mim, 30% para o meu sócio. Eu vou disponibilizar valores econômicos mediante a esse 70% proporcional e o meu sócio proporcional aos 30% dele, ok? Muito bem. Mas também eu posso ter valor igual, e aí fica 50% para cada sócio. Aí os dois disponibilizam o mesmo valor. Não é cabível a indicação de valor de cota social inferior a 1 centavo, ok? Então, fica aqui expressamente proibido a gente registrar, ou melhor, você iniciar uma empresa ou constituir uma empresa em que os sócios prometem disponibilizar menos que 1 centavo. Sempre, no mínimo, R$1 para que você possa estar trabalhando, ok? Professor, qual é o valor do capital? Aí depende, ok? Você pode ter um capital que se inicia com R$5.000 até R$1 milhão. Então, nós vamos ver, depende muito da estrutura da empresa, qual é a necessidade econômica da empresa no início das suas atividades, o que os sócios têm como perspectiva, qual é o planejamento da empresa, enfim, N fatores que podem levar à constituição do capital social. Muito bem, alunos. Então, depois que nós temos a viabilidade de nome, o capital social, aí entra o objeto social, que nós já conversamos agora, ok? O contrato social deve indicar com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade, ok? Aluno, nós conversamos e no nome da empresa tem que levar uma parte do objeto social ou a característica mais importante. Aí nós até questionamos, professor, mas se tiver mais de uma atividade operacional, vou precisar colocar todos os nomes? E a resposta foi não, nós vamos colocar aquilo que seja mais pertinente. Agora, no contrato social, o objeto social deve descrever todas as atividades, seja de serviço, seja de comércio, seja de indústria, se for comércio interno ou externo, se for serviços internos ou externos, de manutenção, enfim, do que a empresa se propor a fazer, tem que constar no objeto social. E o objeto social vai estar constante lá no contrato social, ok? Completamente desmembrado, completamente efetivando e demonstrando o que a empresa tem como expectativa ou necessidade para a realização das suas atividades, ok? Vamos dar sequência? Muito bem. Sendo vedada a inserção de termos estrangeiros, exceto quando não houver termo correspondente em português ou já incorporado ao vernáculo nacional, entende-se por precisão e clareza em indicação de gêneros e os correspondentes específicos de atividade, ou seja, tem que estar constando todas as atividades sociais. A junta comercial exige que nas atividades estejam no objeto social, ok? É comum
você identificar, fazer o processo de constituição de empresa e retornar com uma exigência da junta comercial, porque algum CNAE ficou fora. Professor, o que é CNAE? Bom, CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ok? É aquilo que a empresa efetivamente pretende realizar na condução das suas operações, ok? Muito bem. Ainda sobre o objeto, não poderá ser ilícito, como jogo de azar, impossível, como loteamento marinho, indeterminado ou indeterminável, como comércio em geral, contrário aos bons costumes, à ordem pública ou à moral, bar e restaurantes com danças eróticas, como por exemplo, ok? Então, tem que ter um certo cuidado, um certo zelo na parte de constituição do objeto social, ok? Muito bem, alunos, então nós iniciamos a aula sobre a óptica do princípio da entidade, em que separa a pessoa física da pessoa jurídica. Bom, então nós entendemos que na contabilidade já existe até um princípio que trata sobre a pessoa jurídica. Na constituição da empresa, nós vimos toda a parte de contrato social, que para ser utilizado o nome tem que fazer uma consulta de viabilidade, o objeto social e as suas particularidades, o que é permitido, o que não é permitido e o que é exigível para poder ser constituído a empresa, ok? Muito bem, alunos, a partir deste momento, para que nós possamos entender um pouco mais dessa primeira etapa da nossa aula de hoje, nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. Você não sente que algumas coisas poderiam ser bem mais simples do que são? Se você quiser abrir uma empresa hoje, você vai precisar fazer uma verdadeira peregrinação em diferentes órgãos públicos, como Receita Estadual, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Meio Ambiente e Junta Comercial. A empresa só é de fato criada, em média, após 107 dias de idas e vindas, papéis e mais papéis. Agora, imagina se pudéssemos reduzir tudo isso a apenas 5 dias, 3 dias, 2 dias. Que diferença, né? Seria menos tempo gasto com burocracias e mais tempo para o empreendedor colocar seu negócio no rumo certo. Foi justamente pensando dessa forma que surgiu a REDSIM, Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. No Paraná, a REDSIM é conhecida como Empresa Fácil. O Empresa Fácil é uma ferramenta que faz a integração entre os dados cadastrais na Junta Comercial e os diversos órgãos estaduais e municipais que participam do processo de abertura, alteração e baixa de empresas. O sistema reúne tudo isso e disponibiliza na internet em um ambiente integrado, interativo e de fácil acesso. E aí você sabe, quando tudo está bem organizado no mesmo lugar, não é necessário perder tempo perambulando atrás do que precisa. É dessa maneira que o Empresa Fácil facilita o processo de abertura, alteração e baixa de empresas no estado do Paraná, gerando facilidade, segurança e agilidade para o poder público e para o cidadão empreendedor. A simplificação ainda contribui para a redução da informalidade, aumentando a competitividade e produtividade, com a adequação da legislação municipal às leis federais que regulamentam a atividade empresarial. É melhor para todos. O empreendedor gasta menos tempo e dinheiro com deslocamento e documentos, além de poder pagar taxas e tributos em ambiente informatizado e seguro. A Junta Comercial, por meio do Empresa Fácil, torna-se a única porta de entrada de solicitação e documentação para a criação de empresas no Paraná, facilitando a vida do empreendedor. Já os municípios se beneficiarão com a otimização de processos de abertura, manutenção e baixa de empresas, padronização da legislação tributária municipal e facilitação das ações de fiscalização. Tudo com visão ampla acerca das empresas que estão sendo instituídas dentro da cidade.
além de um ambiente propício para atrair novos empresários, o que reduz a economia informal e resulta em maior arrecadação. Gradativamente, os municípios do Paraná farão sua integração no Empresa Fácil, compartilhando das mesmas informações e reduzindo a burocracia. E, por fim, a sociedade ganha muito, pois o cidadão empreendedor tem maior probabilidade de sucesso, o que resulta na criação de mais empregos formais, fomentando assim o crescimento da produtividade, aliada ao desenvolvimento sustentável e econômico. Pensando no empreendedor e no desenvolvimento da sociedade, que o Empresa Fácil está integrando informações, simplificando processos e fomentando o empreendedorismo. Muito bem, alunos. Antes de não dar sequência à aula, estamos tendo um pequeno problema com o chat. Então, eu gostaria de passar para vocês as dúvidas que vocês tiverem na aula de hoje. Por gentileza, poderiam passar para paulo6.tutel@croton.com.br. Ele está no Skype, ele vai estar respondendo e transferindo para nós as dúvidas de vocês e respondendo por lá, ok? Muito bem. Então, nós vimos aí no vídeo que no estado do Paraná, aqui onde eu trabalho, nós temos o Empresa Fácil. Bom, aluno, aqueles que não estão no Paraná ou que estão no Paraná e ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e trabalhar com a Empresa Fácil, obviamente que não podemos negar que ele veio facilitar essa burocracia na constituição da empresa. Isso não significa que ficou simples de tudo, mas ajuda muito o Empresa Fácil. Hoje, dentro do Empresa Fácil, você faz a consulta prévia junto ao município em que a empresa gostaria de se localizar. A partir dali, ela vai ver a questão de zoneamento, se é permitido no local a determinada atividade, enfim. Também, dentro dessa consulta prévia, a vigilância sanitária também já se posiciona se é permitido ou não, ok? A consulta de viabilidade também, ela é feita pela Empresa Fácil, então nós temos a consulta de viabilidade, da questão do nome, a consulta prévia ao município e, se tudo correr bem, se não tiver nenhuma exigência, nós vamos constituir o contrato social, existe um requerimento do Empresa Fácil, um código específico para cada processo, protocolo na junta comercial. Se for autorizado, no mesmo protocolo ou no mesmo código que é gerado por cada processo, ali ele já vai fazer o registro do CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, também já vai solicitar a inscrição estadual, até que essa ferramenta ainda tendo algumas dificuldades, mas o projeto é para que esteja vinculado ali também no Empresa Fácil. O alvará prévio, ou seja, um alvará de 30 a 60 dias para que a empresa possa iniciar sua atividade e depois requerer o alvará definitivo. O alvará também prévio da vigilância sanitária e nessa forma a empresa possa iniciar suas atividades. Anteriormente, antes do Empresa Fácil, nós deveríamos fazer o processo na junta comercial, ele nos devolve registrado o contrato no órgão, depois nós vamos solicitar o CNPJ, vai à Receita Federal, faz o processo, volta, vai no Estado, faz o processo, vai no INSS, vai na Caixa Econômica fazer o fundo de garantia, depois vai na Prefeitura, Vigilância, Corpo de Bombeiro. Acabou unificando, de modo geral, tem nos ajudado muito aqui no Paraná, ok? Muito bem, alunos, o que seria o registro da sociedade? Vamos ver comigo? Bom, registro da sociedade. O que seria o registro da sociedade? Registro da sociedade empresária limitada. Uma sociedade empresária é constituída por duas ou mais pessoas, com o fim de explorar a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, que constituem os elementos da empresa. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas.
Se recorda que quando nós falamos de cotas, de participação do sócio, um pode ter 50% e o outro também, um pode ter 90% e o outro 10%, outro pode ter 70% e 30%. A responsabilidade pela empresa, ela se dá mediante essas cotas. Obviamente que se for 50% para cada um, a responsabilidade é a mesma. Mas se um tiver 70% e o outro 30%, o que tiver menor cota tem menor responsabilidade pela empresa. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ou seja, independentemente da quantidade de cotas, proporcionalmente à cota que pertence ao sócio, ele tem que disponibilizar o capital social. Se recorda que lá na teoria da contabilidade, na contabilidade geral, né, vocês já tiveram o que é capital social, o que é capital subscrito e o que é o capital integralizado. Então, o capital social é a promessa, o capital subscrito é que está constituído lá no contrato social e a integralização do capital é a efetiva disponibilização de recurso, ok? A sociedade empresária limitada é um dos tipos de sociedade regida pelo Código Civil, ok? Então, essa também, desculpa, aluno, está inserida lá no Código Civil. Então, nós temos primeiro registro, a sociedade limitada, ok? Que é a empresa que tem mais de um sócio, ou seja, duas ou mais pessoas. Quando nós dizemos uma ou mais pessoas, você pode entender pessoas físicas e também pessoas jurídicas, ok? Muito bem. Bom, aí nós vamos dar sequência a tudo aquilo que nós conversamos até agora. Nós vamos fazer o pedido de viabilidade, o instrumento particular de contrato social em 3 vias, ok? Com o visto de um advogado. Bom, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma particularidade. No estado do Paraná, após o Empresa Fácil, o Rede Sim, somente uma via é necessária para o registro da empresa, ok? Anteriormente eram 3 vias, mas agora com Empresa Fácil precisamos somente de uma via, assinado pelo sócio, reconhecido firme por verdadeiro e também vistado por um advogado, ok? Vamos dar sequência? Muito bem. Depois do contrato social, nós vamos solicitar o DBE, ok? Documento básico de entrada do CNPJ. E recolher as taxas de abertura, tanto da Receita Federal quanto da Junta Comercial, e apresentar os comprovantes. Bom, professor, no Paraná, você disse que hoje está tudo interligado. Exatamente. Nós vamos criar uma via do contrato social, nós vamos ter uma via do DBE assinado e reconhecido firma. Aqui é interessante chamar a atenção de vocês. Enquanto o contrato social ele é reconhecido firma por verdadeiro, o DBE não necessariamente. Ele pode ser reconhecido firma por semelhança. Recolhe as taxas e apresenta os comprovantes. Toda essa documentação, ele é apresentado na Junta Comercial para protocolo. Então, nós vamos apresentar todas essas informações para poder dar início ao processo. A partir do momento que é aprovado, libera-se o contrato social arquivado com o selo da Junta Comercial. O CNPJ, se o DBE não tiver nenhuma divergência, já sai a inscrição da pessoa jurídica. E os comprovantes de pagamento é para que possa efetivamente dar sequência ao trabalho. Bom, enquanto nós estamos procedendo com a confecção do contrato social, com o DBE, colhendo a assinatura, reconhecendo firma, recolhendo as taxas, está em tramitação, está em consulta o pedido de viabilidade. Então nós vamos preencher o formulário, ok? No nosso caso aqui no Paraná, dentro da Rede Sim, que é necessário para a abertura da empresa, indicado pelo município que a empresa deseja trabalhar. O nome da empresa obedecerá ao princípio da veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos complementares, conforme nós já vimos, e mediante ao tipo de empresa. Então, assim, aluno, enquanto nós estamos colhendo atrás de documentação, correndo atrás de assinatura, o pedido de viabilidade ele já está em processo.
A partir do momento que ele é autorizado, que ele é deferido, nós então vamos estar protocolando o pedido de constituição da empresa. Bom, aluno, além do contrato social assinado e reconhecido firma, além do DBE, é interessante também você ter uma cópia autenticada dos documentos pessoais de cada sócio com o comprovante de residência. Então, o procedimento aqui no Paraná, primeiramente, entra-se na Rede Sim e faz a solicitação da consulta prévia na prefeitura. Liberou a prefeitura, você faz a consulta de viabilidade. Enquanto a consulta de viabilidade está sendo analisada, nós já estamos confeccionando o contrato social, colhendo assinatura no DBE. Aqui tem uma ficha chamada FCM, que também é necessário preencher com todos os dados da empresa, onde a empresa vai ser constituída, se ela tem habite, número de inscrição imobiliária, se ela é em domicílio fiscal, que é só para escritório, ou se ela vai ter atividade no local. Então, tudo isso é preenchido e nós aguardamos o deferimento. A partir do momento que há o deferimento na consulta de viabilidade, na consulta prévia junto ao município e na FCN, nós então protocolamos contrato social, DBE, documentos pessoais e as comprovantes das taxas para liberação do CNPJ e também do arquivamento do contrato social. Bom, na Rede Sim, aqui no Paraná, eu vou estar trabalhando, alunos, porque é o meu cotidiano, estou aqui no Paraná, mas ressalto que se você tiver alguma no seu estado for diferente, por favor, mande para nós, para que nós possamos entender e agregar esse conhecimento de que a diversidade entre cada estado, ok? É liberado no ato da constituição da empresa, um alvará prévio de 30 ou 60 dias para cada empresa. Bom, mas a partir do momento que a empresa está constituída, tem os alvará prévios, isso não isenta ela de buscar, junto ao município, os alvarás definitivos, ok? Acompanhe comigo no quadro. Bom, então, a partir do momento que eu tenho os alvarás prévios, libera-se a vigilância sanitária, desculpa, e o corpo de bombeiro, o alvará de funcionamento junto à prefeitura e também o alvará de licença ambiental. Importante verificar a legislação municipal e estadual de vocês, ok? Bom, aqui nós temos que fazer essa solicitação. Não vou esconder que aqui no Paraná é um pouco demorado, ok? Então, eles te dão um prazo de 60 dias, mas provavelmente vencerá este alvará prévio e ainda não sairá o definitivo. Então, o que nós orientamos e o que nós tentamos realizar no cotidiano do nosso trabalho constituiu a empresa, temos o alvará prévio, já faz o protocolo, já vamos atrás dos alvarás definitivos por sabermos que demora um tempo considerável para que a empresa não passe por nenhuma dificuldade, ok? Ou alguma penalidade mediante a falta de documentação. Professor, se sair o alvará prévio, isso significa que vai sair o alvará definitivo? Não. Pode ser que saia o alvará prévio, mas quando o fiscal vai lá na empresa verificar, ele pode encontrar alguma situação que não seja condizente com a legislação municipal. Ele pode dali indeferir. E aí você tem que fazer todo um processo administrativo e tentar resolver o problema, ok? Muito bem, alunos. Bom, então eu iniciei dizendo que o empreendedorismo está correlacionada à burocracia. Aqui no Paraná, por mais que nós temos essa empresa fácil, que nos ajuda em muito, antecipou ou melhorou o just time da confecção da empresa, da constituição da empresa, ainda nós temos, principalmente no que tange parte de município e estado, ainda alguns problemas no decorrer de prazo. Então, é muito difícil você dar prazo de constituição de uma empresa hoje. Pode demorar uma semana, 15 dias, 6 meses, 1 ano, dependendo da situação da empresa.
Professor, 1 ano para abrir a empresa? Calma, aluno. A empresa ela é constituída ali em 30 dias, provavelmente você está com a empresa. Mas aqui no Paraná, mais especificadamente aqui no município de Londrina e no norte do Paraná, nas regiões aqui próximas, nós temos algumas dificuldades com os municípios, seja por lei de zoneamento, um comércio que não pode ser comércio, uma indústria que não pode ser indústria, uma licença ambiental que não sai, aí um camalhaço de informação que é necessário, enfim, continua-se uma burocracia muito grande, ok? Vamos para uma linha de pensamento. Acompanhe comigo. Bom, vamos refletir, aluno. Burocracia atrapalha? Onde se cria muita dificuldade? Há sempre alguém vendendo facilidades, ok? Bom, na nossa região, eu conheço empresas que são especializadas em liberação de alvará no município. Ou seja, contrata-se um contador, um escritório de contabilidade que faz o processo, mas por uma demora, mediante a transtornos, mediante a requisitos, algumas empresas se especializaram só em liberação de alvará da prefeitura, só em liberação de alvará da vigilância sanitária, só em liberação da SEMA, que é vigilância ambiental, corpo de bombeiro. Então eles vão na empresa e dão assessoria só para a liberação desses alvarás. Professor, mas o empresário vai pagar para o contador e pagar para essa empresa? Depende muito do que a empresa deseja, depende muito de cada caso, ok? Agora, que onde há muita dificuldade, certamente vai aparecer alguém vendendo facilidade, isso eu não duvido, ok? Muito bem, alunos. Então, nós vimos que por mais que tenham essa evolução tecnológica, por mais que a Receita Federal, a Junta Comercial, os próprios municípios assumiram esse desenvolvimento tecnológico, sistemas de informação para facilitar ou diminuir tanta burocracia, mas ainda nós estamos longe do ideal, ok? Bom, então eu vou constituir a minha empresa. Contrato social, DBE, solicitação de consulta de viabilidade, consulta prévia junto ao município, consulta prévia de inscrição estadual, corpo de bombeiro, enfim, um leque de informação. Mas qual o tipo de empresa eu vou montar? Limitada? Individual? Vamos, a partir de agora, verificar algumas características das principais ou dos principais tipos de empresa que nós temos. Acompanhe comigo. Bom, aluno, tipos de empresa. Alguns requisitos e passos para abertura. Abertura de empresas virtuais e também algumas tributações, ok? Muito bem, alunos, vamos lá. A legalização é um dos passos fundamentais antes de iniciar qualquer atividade, ok? Antes de iniciar qualquer atividade, é interessante a gente se legalizar. O empresário formalizado, além de ter mais chances de visibilidade no seu negócio, também se diferencia diante dos fornecedores, clientes, concorrentes. Ainda podemos vincular a obtenção de crédito, se ele achar necessário ou necessitar, ok? Então, uma empresa constituída, uma empresa legalizada, favorece no desenvolvimento operacional da empresa. Após a escolha da atividade e identificar sua viabilidade, é o momento de se legalizar. Bom, aí nós temos algumas particularidades. Para quem deseja abrir o próprio negócio, é necessário também saber, primeiro, quanto pretende faturar. Professor, por que a empresa precisa identificar o quanto ela pretende faturar? Bom, primeiramente, por conta do regime tributário, ok? Nós só vamos conseguir identificar qual o melhor regime tributário se nós identificarmos qual será o faturamento da empresa. Nós sabemos que no Brasil nós temos alguns regimes diferenciados, como lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado ou o Simples Nacional.
O Simples Nacional, geralmente, para pequenas empresas e médias empresas, é muito viável, mas ela tem algumas particularidades. Entre elas, o limite de faturamento. Ok? Então, primeiramente, nós vamos identificar o quanto a empresa pretende faturar. Bom, depois, o empresário vai trabalhar sozinho ou com funcionário? A empresa será estabelecida na sociedade, estabelecer sociedade, ou seja, eu vou trabalhar sozinho, eu vou ter funcionários ou vou ter um sócio? A partir daí, já é possível decidir qual o tipo de formalização mais adequada para a empresa, ok? Bom, então nós temos algumas características. Qual a importância de legalização ao início de um negócio? Possibilidade de prestar serviço ou vender para o governo. Se você presta serviço, se você é um comércio, se você é uma indústria e queira aderir a uma licitação e atender às necessidades do governo, a legalização é fundamental, porque o governo vai exigir algumas documentações, exigir certidões negativas, exigir faturamento, exigir um leque de informação para poder disponibilizar para vocês. Possibilidade de pleitear descontos juros aos fornecedores. Bom, eu tenho minha empresa, ela está legalmente operando, eu tenho movimentação grande, eu tenho uma participação muito boa no PIB, então tudo isso faz com que eu possa pleitear descontos junto aos fornecedores, ok? Atender ao governo está correlacionado à participação de licitações. Emissão de nota fiscal. Nota fiscal eletrônica de acordo com a disponibilidade do município ou estado, ok? Então, se eu for um prestador de serviço, eu vou estar disponibilizando nota fiscal de serviço. Se eu for um comércio ou uma indústria, uma nota fiscal eletrônica, ok? Sociedade empresária. Bom, o que seria uma sociedade empresária? São sociedades constituídas para exercício de atividades econômicas organizadas, para a produção ou circulação de bens ou serviços não intelectuais. Elas adquirem personalidade jurídica após o registro da junta comercial, órgão responsável pelo registro de atividades ligadas às sociedades empresárias, presente em cada estado. Exemplo, 2 pessoas que se unem para constituir uma empresa de comércio varejista de vestuário. Ok? Então essa é a natureza jurídica da empresa. Um dos tipos de sociedade empresária que costumam ser mais abertas, né? O mais comum é a limitada, onde 2 ou mais pessoas vão estar sendo sócio. São constituídos por 2 ou mais sócios com responsabilidade restrita às suas cotas. Aquilo que nós já vimos no início da nossa aula, ok? A partir da integralização do capital. Pode iniciar uma sociedade empresária como microempresa, empresa de pequeno porte. Para isso, fique atento às condições de faturamento. Quando nós falamos de microempresa e empresa de pequeno porte, nós estamos falando especificadamente do regime tributário simples nacional, ok? Muito bem. Aí eu tenho a sociedade simples, ok, aluno? Nós temos a sociedade simples. São sociedades constituídas para exercício de atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística. A sociedade simples adquire personalidade jurídica após seu registro no cartório de registro público de pessoas jurídicas. Exemplo, médicos que formalizam uma sociedade para prestar serviço de medicina, ok? Ou atender aos seus pacientes. Bom, aqui quero chamar a atenção para vocês de sociedade simples. Médico, advogado, engenheiro, todos podem ser sociedade simples. Agora, só vão ser sociedade simples se ele trabalhar sozinho. Se ele contratar um outro profissional da área para trabalhar com ele, a natureza jurídica pode ser confundida com uma sociedade empresária. Eu gosto de trazer como exemplo de sociedade simples o artesão ou o artista plástico. Aquele que desenha quadros, que faz quadros, por exemplo. Ele não pode contratar outra pessoa para desenvolver o seu dom. Então, ele é um bom exemplo de sociedade empresária.
a natureza jurídica dele vai ser uma sociedade simples, ok? Vamos dar sequência? Muito bem. Depois da sociedade simples, nós temos a EIRELI, ok? A EIRELI é muito interessante e tem algumas particularidades. Empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI é aquela que constitui por uma única pessoa que detém totalização do seu capital social, não inferior a 100%, ok? A EIRELI obtém personalidade jurídica também após o registro da junta comercial. Bom, então nós temos a EIRELI. Essa modalidade foi criada em 2011 e surgiu como um propósito de acabar com a figura de sócio fictício, prática comum em empresa registrada como sociedade limitada, que antes só poderiam ser constituídas por no mínimo 2 pessoas, e agora pode ser aberta com um único sócio. A EIRELI permite separação entre o patrimônio empresarial e privado, ou seja, caso o negócio contraia dívidas, apenas o patrimônio social da empresa será utilizado para quitá-las, exceto em caso de fraude, em caso de ajuizamento, enfim, alguma situação específica. Mas, de modo geral, a EIRELI ela vai responder pelas suas dívidas com o patrimônio da empresa, ok? Outra particularidade da EIRELI é que o seu capital social tem que ser de, no mínimo, 100 salários mínimos, ok? Então, também é uma particularidade interessante. Vamos dar sequência? Bom, nós temos o empresário individual, caracterizado aquele que pretende obter faturamento a partir de 360 mil, sem vínculo de sociedade. Ao optar por esta formalização, o empresário pode trabalhar sozinho ou contratar funcionários, caso queira, assim como sociedade empresária. O registro da empresa deve ser realizado também na junta comercial, ok? Aluno, o empresário individual, ele tem uma particularidade sobre o nome dele, assim no início da aula eu até comentei com vocês, a razão social deverá ser o nome e sobrenome dele para a formalização da empresa. O nome fantasia, este sim, ele pode utilizar qualquer nome, ok? Vamos dar sequência? Muito bem. E aí, por último, nós temos o microempreendedor individual. É a figura jurídica que trabalha por conta própria, com interesse em legalizar a atividade, que exerce informalmente, ok? Este tipo de empresa permite o faturamento bruto de até 81 mil após janeiro de 2018. Até dezembro de 2017, o faturamento bruto era de 60 mil ao ano. Contratação opcional de até um funcionário, isso aqui é interessante, o MEI pode ter até um funcionário com carteira assinada, além de benefícios previdenciários e direitos, e também dá o direito ao alvará. Aqui no Paraná, aluno, o alvará para o microempreendedor individual, o primeiro ano ele é isento. A partir do segundo ano, então, ele começa a recolher a taxa de liberação do alvará, ok? Muito bem, alunos, então esses são os principais tipos de empresa e algumas características. Nós vamos agora para um vídeo e logo nós voltaremos para dar a reta final da aula de hoje. Por causa da crise econômica, muita gente está buscando uma nova fonte de renda. E com isso aumenta o número de empresas abertas no Brasil. Se você é um desses que tem o sonho de ser dono do próprio nariz, aqui vão dicas para você se livrar da burocracia. Rosângela trabalhou 20 anos com carteira assinada. Último salário, R$ 5.200. Até que em janeiro, a corretora de seguros foi demitida. As contas foram chegando e aí o dinheiro foi acabando também. Bateu o desespero? Bateu o desespero. Depois de 5 meses desempregada, Rosângela resolveu empreender. Junto com o marido, montou uma empresa de seguros na própria casa. Hoje você ganha mais? Hoje eu ganho mais. Não quer voltar a ser empregada? Não. Este escritório de contabilidade corre para atender a demanda. Aqui a procura para abrir novas empresas aumentou ainda mais, 80% no último ano. Cresceu o número de aberturas de empresa de arquitetos, engenheiros, médicos, advogados, consultores, recursos humanos, jornalismo. Para abrir um negócio é preciso seguir 3 passos. 1. Pagar um contador para fazer o contrato social. 2. Entregar formulários nos órgãos públicos.
3. Pedir senha na prefeitura para poder emitir notas fiscais. A diferença entre os tipos de empresas é o faturamento. O MEI, microempreendedor individual, tem um limite de faturamento de R$60 mil por ano. E nem precisa de contador para abrir, dá para fazer tudo pela internet. A ME, microempresa, pode faturar até R$360 mil. E a EPP, empresa de pequeno porte, pode faturar até R$3.600.000 por ano. Para a ME e a EPP, é obrigatório ter contador. O escritório de contabilidade da Marli cobra R$500 para fazer todo o trâmite da documentação. Nos 3 casos, para atividades que não precisam de licenças ou autorizações, como restaurantes, o tempo de espera é o mesmo. Em 10 dias a pessoa já tem a empresa aberta, podendo já emitir nota fiscal. Aquele ali é o Marcelo Silva. Ele também virou empreendedor por causa da crise, não por necessidade, mas porque viu aí uma oportunidade. O Marcelo pediu demissão do emprego e 6 meses depois ganhou o dobro do que ganhava. Ele faz isso aí, ó. Ajuda pessoas a transformar sonhos em negócios. O meu xará Marcelo é consultor em gestão de pessoas. Um mercado que está bombando nesses tempos difíceis. Pessoas agora indo para o mercado sem saber o que fazer. E aproveitando a oportunidade de falar, agora é hora de fazer o que eu gosto. Por onde ela começa? De novo, um processo de transformação no qual eu posso ajudá-la. O seu mercado aumenta na crise. O meu mercado aumenta na crise. Ele dá a receita para aumentar as chances de sucesso do empreendedor. Bem importante é planejar. Planeje o máximo que você puder. Busque, inclusive, parceiros na fase de planejamento. Cheque, conheça o mercado, saiba onde você está entrando. E, por último, faça. Os empreendedores, às vezes, ficam idealizando, planejando. Precisa ser realizador, colocar a mão na massa e fazer. A gente fica por aqui. Não deixe de rever as nossas reportagens no Globoplay. Pequenas empresas. Muito bem, alunos. Então, nós vimos nesse vídeo algumas características, principalmente do MEI e a empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Só gostaria de fazer uma correção. No vídeo ele disse que o MEI ele pode faturar até 60 mil, então antes do vídeo até já tinha colocado isso, que a partir de janeiro houve uma mudança na legislação e ele subiu o limite para 81, e também as empresas de pequeno porte, ele disse que era 3.600.000, passou para 4.800.000 também a partir de janeiro de 2018. Ok, alunos? Muito bem. Então nós temos, do que tange o microempreendedor individual, ele não é obrigado a ter escrituração contábil. Desta forma, pelo menos aqui na nossa região, muitos empreendedores individual, eles são constituídos pelo SEBRAE, ou na prefeitura existe lá uma casa do empreendedor, às vezes eles vão lá e também é auxiliado e constitui a empresa. É um modelo simples, é feito pela internet, a abertura e baixa é muito simples de se fazer, né, tanto a constituição quanto a baixa. O recolhimento dos encargos também é muito tranquilo de se fazer, se tiver uma noção de informática e de internet, não vejo dificuldades. Agora, isso não quer dizer que o MEI, por não ter a obrigatoriedade de um contador, de ter a escrituração contábil, a constituição é feita, né, de certa forma muito simples, não deve ter cuidado. O que nós mais temos no escritório é caso de microempreendedor individual que em determinado momento se perdeu e criou-se uma dívida e acaba ficando mais caro, ok? Então, é preciso ter um pouco de atenção. Outra também é um microempreendedor individual que tenha funcionário. Este vai necessitar de um contador. Por quê? Porque ele vai ter cálculo de férias, cálculo de rescisão, cálculo de 13º, cálculo da folha de pagamento mensal, recolhimento geração da guia do recolhimento do INSS, da guia do fundo de garantia, entrega da CFIP, GFIP, enfim, esse vai precisar de um contador para poder auxiliá-lo, ok? Muito bem, alunos. Antes de nós finalizar a nossa aula, nós vamos para uma atividade. Acompanhe comigo no quadro. Rapidinho, aluno, antes de nós finalizar a nossa aula. O senhor José é jardineiro e necessita emitir notas para poder receber. Seu faturamento é de 6 mil mês. Você, como contador, a princípio, qual regime indicaria? Bom, aluno,
É importante dizer que jardineiro, pintor, encanador, mecânico, o microempreendedor individual, ele foi, de modo geral, criado para atender esses autônomos, para atender essas atividades. Tanto que existe uma relação de atividades que são permitidas no MEI. Então, nesse caso, o senhor José, que é jardineiro, e por ter um faturamento acessível de R$6.000, qual seria o regime que você, contador, indicaria para ele? Vamos comigo? Acompanhe no quadro. Bom, Eireli, 6.000 ao mês. Recorda-se que na aula de hoje nós dissemos que o Eireli tem que integralizar 100 salários mínimos. Então, eu acho que já fica um pouco inviável para o seu José. Empresa individual. Não vejo problemas de enquadrá-lo no empresa individual. Salvo que nós temos que ter atenção na carga tributária, ok? Provavelmente, nessa empresa individual vai ser enquadrado no Simples. O Simples é sobre o faturamento. Será que não existe uma possibilidade melhor para ele? Outra situação, empresária limitada. Não diz que se o senhor José aqui tem sócio. Neste caso, não seria interessante a limitada. Sociedade simples. Sociedade simples é para atividades intelectuais. Não desmerecendo a atividade do senhor José, mas as características não seriam viável para a sociedade simples. Neste caso, pelo faturamento, pela atividade ser pertinente à lista de liberados no MEI, por o senhor José estar sozinho, pela situação tributária mais confortável para ele, eu acredito que, a princípio, seja o microempreendedor individual a melhor oportunidade ou a melhor situação para o senhor José, ok? Muito bem, alunos. Chegamos à reta final da nossa aula. Espero ter contribuído um pouco no desenvolvimento intelectual e profissional de vocês. Essa é a nossa primeira aula, nós vamos ter ainda uma sequência na disciplina. Mas eu gostaria de encerrar lembrando, entre no fórum, participe comigo, eu vou estar lá junto com vocês tirando todas as dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, mediante ao problema que nós tivemos no chat, mande e-mail para nós, fale com o nosso tutor presencial, fale com o nosso tutor à distância, que certamente vai chegar até mim e eu vou poder ajudar vocês. Desejo a todos um bom descanso, um abraço do professor Luiz Fernando e até a próxima aula.